Bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro desta quinta-feira. Você sabe que toda quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós temos um encontro com a Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é: o Evangelho não esconde que haverá sofrimento. O versículo que nós escolhemos para ser a base da nossa meditação hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar, queridos. Nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos a Tua presença em oração, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, recebe as nossas súplicas, olha para o sofrimento do nosso coração, porque o Senhor nos conhece e nos conhece profundamente. Por isso, em nome de Jesus, nós podemos estar e viver na Tua presença. Durante esse período em que vamos estar meditando na Tua palavra, nós rogamos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Fale conosco, ó Deus, nesse tempo de sofrimento, de dor, de perda, de medo, de incerteza e de tantas outras coisas que assaltam o nosso coração. Rogamos pela nossa cidade, estado e país. Rogamos pelos médicos e pelos enfermeiros que estão na frente da batalha. Rogamos por todos aqueles que, trabalhando nos serviços essenciais, estão servindo, estão, ó Deus, abençoando toda a população. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Nosso agradecimento ao Eduardo e à Márcia, da Igreja de Piracaia, pela assessoria técnica que eles tão fraternalmente nos têm dado a cada quinta-feira, finais de semana, enfim. Obrigado mesmo, Eduardo e Márcia. Quero repetir que a igreja nunca fecha. O que fecha é apenas o prédio ou o local de culto. A igreja somos todos nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, estamos em várias partes do mundo. O Evangelho não esconde que haverá sofrimento. Não tem um tema melhor para nós nos debruçarmos sobre ele do que esse tempo que nós estamos vivendo agora. Quero destacar esta frase de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 36. Neste mundo vocês terão aflições. Ele fala aqui: eu vou dizer essas coisas para vocês antecipadamente, porque foi numa semana antes da crucificação. Jesus diz assim: então, olha, eu quero dizer estas coisas para vocês para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo, vocês vão ter aflição. Vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Por que tenham bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, há tanta informação e há tanta informação errada a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, há pessoas que acreditam que, pelo fato de Cristo ter sofrido em seu lugar,
e estas pessoas serem mais do que vencedores, eles não deveriam sofrer. Para essas pessoas, para esses discípulos de Jesus, todo sofrimento é obra maligna. E uma das suas causas pode ser a falta de fé. Então, se você está sofrendo, é uma obra maligna na sua vida. Você está sofrendo, mas isso pode ser também completa falta de fé da sua parte. Tem outros crentes, por sua vez, que acham que o sofrimento sempre tem alguma causa que pode ser identificada. Por exemplo, primeiro, o sofrimento é em razão de juízo divino. Juízo divino sobre a humanidade por causa do pecado ou por outra causa mais específica. Agora, vamos olhar para o que a Bíblia fala, juízo divino. Se todas as vezes que a humanidade multiplicou os seus pecados, Deus fizesse juízo com a humanidade, Deus já tinha destruído a humanidade. Olha para Sodoma e Gomorra. Deus resolveu exercer o seu juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. Mas ele fez isso de uma maneira específica, lá sobre uma cidade. Mas o que nós estamos vivendo agora é algo sobre toda a humanidade. Outros dizem assim, olha, nós estamos sofrendo, ou nós sofremos por causa da lei bíblica da semeadura. O que o homem semear, isto é, o que você plantar, você vai colher. Você lembra daquele ditado antigo, aquilo que os antigos diziam? Quem colhe tempestade, é coisa desse tipo assim. Quem colhe tempestade, quem semeia vento vai colher tempestade, etc. Talvez alguns pensando lá no que diz a epístola de Paulo aos Gálatas, quando ele afirma aquilo que o homem semear também ceifará. O que Paulo, na verdade, está dizendo ali de semeadura, se você prestar atenção ali, você vai ver que tem tudo a ver, em primeiro lugar, com a conversão. Quer dizer, se uma pessoa não se converte, se uma pessoa não aceita a graça de Deus, o que ela vai colher? Se uma pessoa se deixa levar só pela carne, pelo mundo, pelo diabo, o que ela vai colher? Ela vai colher morte. É isso que Paulo está dizendo ali. Outros dizem assim, o sofrimento muitas vezes é por causa de uma maldição de família. É uma maldição que já está na sua família. Então você precisa de passar por uma segunda bênção. Você precisa de passar por uma segunda purificação. O sacrifício de Jesus não é suficiente. Outras pessoas dizem assim, é porque a pessoa deu brecha, é porque você deu brecha para o inimigo, por isso você está sofrendo. Olha, nenhum crente é capaz de passar a vida sem, em alguma circunstância, dar brecha para o inimigo. O apóstolo Paulo mesmo, ali na Epístola aos Romanos, diz assim, maravilha. Como é que ele diz ali? Ele diz assim, olha, eu sou um homem que sou dominado muitas vezes pelo pecado. Ele diz assim, eu tenho sofrimento na minha vida porque eu olho para mim mesmo e vejo o pecado dentro de mim. Então, ninguém consegue passar a vida sem dar brecha para o diabo em sua vida. É claro que quando a gente dá brecha para o diabo, a gente sofre as consequências.
mas não é todo sofrimento que está sobre a nossa vida porque nós demos brecha para o diabo, porque aconteceu qualquer coisa. Ali no Evangelho de João, capítulo 9, nós lemos o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E logo em seguida, Jesus iria dar vista àquele cego. Um problema perigosíssimo espiritual que nós encontramos nos dias de hoje é o perigo do negacionismo baseado nas escrituras sagradas. Outro dia, alguém citando o Salmo 91, e eu vou ler uma parte do Salmo 91 aqui, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele, o Senhor, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Veja bem, o que o salmista está dizendo aqui? Como eu devo entender este salmo? O Salmo 91, eu li aqui os primeiros 6 versículos. Uma pessoa, outro dia, citando esse salmo, disse assim: eu tenho o corpo fechado contra o Covid-19, porque eu creio no Senhor e eu tenho promessa lá no Salmo 91. Poucos dias depois, essa pessoa contraiu o Covid. Passou muito mal na UTI, quase morreu, graças a Deus, por um milagre. O que Deus está falando aqui é que Ele vai guardá-lo para a eternidade. Vai guardar a sua vida para a eternidade. Vai guardar a sua alma para a eternidade. E nem 1000 demônios poderão tirá-lo dos braços de Cristo Jesus. Um outro negacionismo está relacionado com Isaías capítulo 53, onde o profeta Isaías registrou: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Então muita gente toma esse versículo e diz assim: olha, Jesus já levou todas as minhas enfermidades, então eu vou ser curado de todas as minhas enfermidades. Não é isso que esta palavra está dizendo. Quando o profeta Isaías diz assim: olha, Jesus levou as nossas doenças, realmente Jesus levou as nossas doenças, mas a principal doença que ele levou foi a condenação do pecado na cruz do Calvário. Vai chegar um dia na nossa vida que por doença ou por velhice nós vamos morrer.
Então o Evangelho não esconde que haverá sofrimento. Por que razão? Primeiro, porque Jesus é o servo sofredor. Evangelho é sofrimento e começou com o sofrimento de Cristo. Aqui na mesma profecia de Isaías, nós lemos: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Se referia ao Cordeiro, se referia a Cristo. Mais de 800 anos antes da cruz de Cristo, o profeta já registrou: foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Então o Evangelho não esconde que haverá sofrimento, primeiro, porque Jesus é o servo sofredor. Segundo, porque Deus não é o autor e nem o causador do pecado, e sim a raça humana, todos nós. Veja o que diz aqui Tiago: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Terceiro, o Evangelho não esconde que haverá sofrimento, porque nós temos um Deus que se compadece dos nossos sofrimentos, tentações, angústias, perdas e aflições. Ali na Epístola aos Hebreus, encontramos esta escritura extremamente confortadora e animadora. Essa escritura que nos encoraja. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, registra: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, estava se referindo a Jesus, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ainda no capítulo 4 de Hebreus, pois, presta atenção nisso aqui, não temos um sumo sacerdote, se referindo a Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, diferente de mim e de você. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quarto, o Evangelho não esconde que haverá sofrimento, porque graças ao Evangelho, o sofrimento um dia deixará de existir. Aos Romanos, no capítulo 21, nós lemos, no capítulo 8, os sofrimentos do tempo presente. Os sofrimentos do tempo presente.
não pode se comparar à alegria que Deus tem reservado para nós. Ele diz assim, ainda no capítulo 8, a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Portanto, estejamos certos de que por meio do Evangelho, por meio do sofrimento de Cristo, Deus resolveu o problema do nosso sofrimento. Há de chegar um dia em que o mal não vai mais existir. Nós vamos estar livres das consequências do pecado, da interferência da carne, do mundo e do diabo. Meus queridos, tem muita gente que não entende isso. Nós fomos salvos da condenação do pecado, mas nós estamos sendo salvos durante a nossa caminhada das consequências do pecado. Mas vai chegar um dia em que nós seremos salvos da presença do pecado. E aí todo sofrimento deixará de existir. Concluímos, portanto, que a Bíblia nos ensina que até o fim da nossa existência, de alguma maneira, nós vamos experimentar algum sofrimento. Mais do que isso, ela nos diz que a graça e a misericórdia de Deus em Cristo para todos os nossos dias permanecerá sobre nós. Para todos os nossos dias bons ou ruins. Por isso, não adianta nós queremos investigarmos as causas específicas do sofrimento humano, mas cabe a nós descansar e nos alegrar nos propósitos de Deus que estão revelados nas Escrituras Sagradas. Portanto, o Evangelho não esconde que haverá sofrimento. Primeiro, porque Jesus é o servo sofredor. Segundo, porque Deus não é o autor e nem o causador do pecado, e sim a raça humana, eu e você. Terceiro, Deus se compadece dos nossos sofrimentos, tentações, angústias, perdas e aflições. E quarto, é graças ao Evangelho que um dia o sofrimento, a dor, as nossas angústias, a nossa saudade daqueles que partiram deixará de existir. Amém, queridos? Até a próxima quinta-feira, a partir das 20h30 até quase às 21h. Que Deus nos abençoe. Amém.